Fala aí, galera. Aqui é o dono do canal, trazendo um novo vídeo para vocês. E o tema do vídeo de hoje será Ben 10, lógico, né? O título aí do nosso canal. E o fator, o Omnitrix. Eu vou estar dando uma boa explicação aqui de como ele funciona, tá, pessoal? A origem. Vou falar também sobre suas funções, seus modos e alguns fatos obscuros. Para começar, o Omnitrix, pessoal, foi uma ferramenta criada para promover a paz intergaláctica aí no desenho, na série. Porém, pessoal, para muitos, o Omnitrix servia mais como uma arma de autodestruição, por exemplo, usada aí para conquistar um planeta, já que devido às muitas transformações dele, quem tivesse, por exemplo, acesso aí ao controle mestre, e, por exemplo, ter igual o Vilgax lá, aqueles bioides, aqueles robôs com DNA nulo, um qual deve ser um DNA injetado para ser um ser, é tipo um ser nada, sabe? Poderia conquistar aí vários planetas aí, matando as raças e se tornando aí o ditador supremo imperador de todo o universo. Então, para alguns, esse era o fim do Omnitrix. Mas o seu verdadeiro fim era para promover a paz entre as espécies, principalmente pelas guerras que, seja em outro planeta ou igual no nosso, só causam mortes e destruições, né? Aí no final não sobra ninguém. E havia outros motivos também, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que o Omnitrix seria uma biblioteca de DNA, um banco de dados genéticos de DNA, que teria também como função salvar espécies extintas. Com o seu armazenamento de DNA, se alguma espécie entrasse em extinção, o Omnitrix aí teria a capacidade de reviver essa espécie e até mesmo reviver um planeta. E aí a gente vemos esse poder grande de reviver uma espécie no Omnitrix recalibrado lá, né? Onde o cromático lá, o Sugilite lá no planeta Petrópia, com o cristal de Petrópia revive o planeta e suas duas luas, mas isso com o vínculo do Omnitrix. E pessoal, a questão aí de recriar um planeta, nós vemos essa habilidade, mas só que não exatamente recriar um planeta, e sim curado, que é a função terraplanagem, quando o Azimuth, no Ben 10 Reboot, cura o nosso planeta Terra, que tinha se transformado no planeta ali do Vilgax, ali o planeta X vermelho, né? Então aí é isso. E como sendo uma biblioteca de dados, né, de um banco genético de dados e de armazenamento interno, o Omnitrix tem então uma capacidade incomensurável de armazenar DNA. Inicialmente, as suas formas de armazenagem eram da seguinte maneira. Era um planeta artificial chamado Primus, que foi a primeira criação de Azimuth, inclusive. Lá nesse planeta, Azimuth projetou e criou uma imensa floresta que com o tempo surgiu um vulcão gigante. Segundo as informações que nós temos na série do Ben 10 Supremacia Alienígena, o planeta antes era todo vermelho, pois a lava do vulcão atingia todas as florestas e conectava rios, e esses rios atravessavam todo o planeta. Era totalmente vermelho e não tinha nenhum verde, a não ser as árvores. Com o tempo, com a inserção de DNA, os rios e a lava e o vulcão todos se transformaram em verde. Azimuth então teria a ideia, quando criou o Omnitrix, que ali deveria ser o local de armazenamento, um local que só ele saberia. Esse local servia como o repositório onde os DNAs ficavam guardados, a memória interna, e dali que era transportado e enviado uma amostra para o Omnitrix em questão de segundos, e também na velocidade da luz. E assim, ao ser a amostra que o usuário escolheu no Omnitrix enviada para Primus então a selecionava e devolvia enviando para o usuário, que ao apertar a confirmação podia se transformar no alien. Bom, outro fator que sabemos é que o Omnitrix em si,
original era vazio. Como eu disse para vocês, o armazenamento está contido todinho no planeta Primus. Não existe DNAs ou amostras dentro do Omnitrix. E sim está tudo no planeta Primus. E que ao usuário apertar que queria virar um alien lá, era enviado um sinal e um pedido sobre a tal espécie, e somente chegando nos receptores, que eram os computadores, né, identificadores lá nos circuitos de Primus, que a Azimuth integrou ao sistema, que então identificava a espécie, o DNA. Caso tudo estivesse ok, era enviado. E então, como eu disse para vocês, aí a amostra chegava no Omnitrix e havia transformação. Outro dado curioso é que não importava onde o usuário estivesse, não importando se fosse uma dimensão, ou mesmo se não fosse o planeta Primus, ou mesmo fora do espaço-tempo, como lá no centro da criação. O sinal do Omnitrix não é interferido, porque é infinito e fora de limites e alcance. Isso aí foi confirmado por Dawan McDuff, lá em Omniverse. Bom, agora vamos prosseguir. E o terceiro motivo que Azimuth criou o Omnitrix foi porque ele tinha uma namorada chamada Zenith, que vemos aí na história contada em Alien Force. E devido à sua ganância de criar Ascalon e toda a destruição que causou, a Zenith então o abandonou. E então Azimuth criou também o Omnitrix para que a Zenith visse que ele se arrependeu dos seus pecados e maus atos e retornasse para ele. Ou seja, Azimuth tinha esperanças, um corno verdadeiro, né? E esse era um motivo secreto que ninguém conhecia. Então foi esses os três motivos, que foi promover a paz, repositório e recriação de DNAs de espécies alienígenas ou seus planetas, e o amor de Zenith. E algumas explicações aqui eu também dei conceituais. Bom, o nome também original do Omnitrix não é Omnitrix, isso é um apelido dado em todo o universo. Azimuth sabia, o seu nome real era Omnimatrix, que significa peça eletrônica de projeção. Esse era o nome verdadeiro do relógio. Azimuth, quando iniciou o projeto, não iniciou o projeto com o Omnitrix lá, pá, foda, fodão, e sim com um protótipo que vemos no primeiro Ben 10, primeira série, o clássico, original, que foi com 50 episódios mais algumas curtas-metragens comerciais, e os dois filmes, o Corrida do Tempo e o Destruição Alienígena. Esse é o Omnitrix que vou abordar hoje. Bom, pessoal, o protótipo para muitos é considerado como o Omnitrix mais fraco e ruim, mas na minha opinião é um dos Omnitrix que realmente foi mais legais na série, mas na verdade o meu favorito é o do Supremacia Alienígena, o Super Omnitrix, e esse em segundo lugar, sendo o outro primeiro. Mas ele, na minha opinião, é o Omnitrix com as peças mais resistentes. Por exemplo, vocês nunca vão ver nos episódios do clássico o Omnitrix protótipo ser trocado por peças tão vagabundas igual o de Omniverse, que é o Omnitrix definitivo, que quando ele quebrava, que nem lá o Buck e o Duck, lá os dois galvanianos arrumam o Omnitrix por bem colocando peças recicláveis de terceiros. Ou então o Super Omnitrix lá travando lá por ser um relógio defeituoso. O protótipo foi bem feito. Porém, o Azimuth só não caprichou em muitas funções que vamos ver no futuro no Super Omnitrix e no Omnitrix definitivo, tá? Ou mesmo na linha temporal diversa do Omnitrix protótipo do reboot e suas 3 recalibrações, sendo 4 lá no reboot. Então é isso. Essa aí é a minha opinião. Agora vamos lá para o seguinte. Bom, pessoal, o Omnitrix, então, foi criado com esse propósito. Quando o Omnitrix foi concluído por Azimuth, Azimuth teve a ajuda de alguns auxiliares, entre eles Miasis, uma quimera sui generis, que lá no planeta Zeno o ajudou a calcular toda a matriz do perímetro lá, e criou lá o radar do Omnitrix que vemos lá em O Segredo do Omnitrix, o filme, que podia, com o radar, dar a direção certinha entre os asteroides gigantes que voam e orbitam em volta de Zeno até o planeta, localização de Azimuth. Outro ajudante de Azimuth que vemos em Aniforce é o Albedo, um galvaniano que foi transformado na forma do bem, que era o DNA base na época.
E o terceiro ajudante de Azimuth que temos é a Shinlene, tá? Que é uma Ushorit e que foi uma das namoradas do vô do Ben, o Max. Isso mesmo, no passado. Antes mesmo dele namorar e com a Verdona casar e ter os filhos tal e pá. E ela ir embora. Bom, pessoal, com a criação, Albedo então volta a Galvan Prime enquanto Azimuth fica em Zeno. Miassen se isola e passa a cometer crimes e depois é presa lá em Carsagon, no planeta prisão, como vemos no filme. E Shinlene, Azimuth dá o Omnitrix dentro de uma cápsula e Shinlene o transporta numa nave até o planeta Terra. O objetivo inicial dele era ser entregue para o maior encanador de todos os tempos do universo, Max Tennyson, na Terra. Então você sabe o seguinte: embora o Omnitrix não armazenasse DNA, existe um pequeno segredinho aí. Ele armazenava sim DNA dentro dele. O único DNA que ele podia caber, que era o esquema do Unitrix lá de Alien Force, a Eunice, um DNA base, que era o DNA com o qual ele iria se confirmar e se tornar a extensão do corpo deste ser. Era o DNA do Max, sim. Esse foi o primeiro DNA que estava decodificado dentro do Omnitrix. Por isso, quando o Omnitrix chegasse, ele iria aceitar Max Tennyson como seu portador. A única forma de quebrar esse vínculo e substituir esse DNA seria um DNA mais próximo. Um DNA, por exemplo, de seus filhos ou netos, que o sangue é totalmente e 100% compatível. Caso de Ben e Gwen. Enfim, e essa técnica aí também é usada por Albedo na Supremacia, quando ele faz o núcleo instável do Super Omnitrix ficar bom, que era instável antes, e ele troca o 4 braços do clássico por um outro 4 braços guerreiro, só que sem a função da roupa lá ele ficou pelado. Aí esse bug aí foi consertado depois pelo próprio Azimuth, mas é essa a função mais ou menos. Então aí a Shinlene batalha com o Vilgax, a nave do Vilgax, a martelo de Quimera, é destruída e ele fica deformado lá, enquanto tem que se aprimorar e virar num corpo de Android e ficar lá sendo aprimorado por seus robôs até retornar, sendo curado. Shinlene é jogada na Antártica, onde é congelada no criogênio e sua nave destruída, assim como a de Vilgax. Mas a cápsula é enviada direto para os Estados Unidos, lá no começo da série, e cai lá em Nova York, no meio do mato, onde o nosso herói Ben encontra. Porém, é nos mostrado em Ben 10 Omniverse que um eu do passado, bem sem o Omnitrix com paradoxo, ajudou essa linha do tempo a ter o Omnitrix, a desviando usando o raio de canhão, graças a uma ajuda temporal de paradoxo, para que esse Ben 100 pudesse ter o Omnitrix momentaneamente. E assim, a cápsula iria ser desviada para a Lua e foi direto para a Terra. Então os dois descem lá na floresta e acompanham esse Ben pegando. E essa linha do tempo pegando era o Ben Prime, que é o Ben principal, a linha do tempo principal, no qual toda a franquia série vai girar em torno. Aí ele pegou o Omnitrix, abriu a cápsula lá, esticou o pulso e o Omnitrix grudou no seu pulso. Bom, o que aconteceu ali? O Omnitrix se confundiu. Ele pensou ser Max. Quando ele se conectou com o Ben, então ele achou ser Max inicialmente, mas o DNA do Ben era 100% compatível e próximo, como expliquei para vocês. Então, o primeiro modo que eu vou falar do Omnitrix aqui é o modo de substituição. Esse modo é o modo que permite, dentro da própria memória interna do Omnitrix, assim como o Nitrix, reescrever ou então guardar um DNA base, que era o DNA de Max que Azimuth já tinha codificado e colocado, pois já havia conhecido, no caso, o Max em suas viagens, e assim coletado a amostra do seu DNA. Porém, com o DNA do Ben, houve a substituição, como Albedo fez lá com o DNA do 4 braços em Supremacia. Então o DNA do Ben foi aceito como base, e passando mais ou menos 2 meses das férias de verão que o Ben usou, foi praticamente difícil. Então, pessoal, seria muito difícil arrancar agora o Omnitrix do Ben. Isso significa que se o Omnitrix agora se soltasse do Ben e se grudasse a outra pessoa, ele demoraria 2 meses para se conectar firmemente
assim como fez com o Ben, devido ao tempo. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa ficar com o Omnitrix melhor irá se adaptar a ele. Então, ele com o DNA base sendo agora do Ben, se tornou um pedaço do seu corpo, do seu braço direito, com a conexão com a sua mão. Bom, pessoal, então é isso. Esse aí é o primeiro modo que eu falei para vocês aí, que guarda aí o DNA base. E falei os propósitos, e que primeiro era para o Max e foi para o Ben, certo? Outras curiosidades. O primeiro DNA colocado no protótipo do Omnitrix foi de um próprio Galvaniano, confirmado lá em Ben 10 Omniverse, mas que a amostra inicial não veio de Azimuth nem de Albedo, seu auxiliar, veio de outro Galvaniano, o que eu suspeito ser o Duck lá do Omniverse, que talvez esses dois eram outros auxiliares, já que também conheciam e conseguiram arrumar facilmente o Omnitrix lá definitivo em Omniverse. Aí os últimos DNAs do Omnitrix são o DNA do Florauna e do Ectonorita. Sabemos isso pelas curiosidades lá dadas sobre Ben 10, que o Azimuth criou uns robôs chamados Volíticos Biópsis, que têm a forma de vespas, e que voam todo o universo picando a espécie alienígena, sugando seu sangue e levando então ele com o DNA e depositando em Primus, para ter uma nova amostra de DNA. Segundo Azimuth, ele tem quase todo o banco genético, ou seja, quase todas as espécies de aliens da galáxia da Via Láctea, que é a nossa, excluindo outras galáxias, como a galáxia de Andrômeda e o sistema planetário Anur, que fica no lado obscuro da Via Láctea, e entre outras galáxias gigantes como Triangulon e etc. Bom, e nesse último DNA eles tinham ido ao planeta Flores Verdances lá coletar o DNA de um Florauna. O Lord Skier já tinha sabido que o protótipo do Omnitrix estava sendo criado, e tal como o Vilgax, ambicionava tal arma. Só que diferente de Vilgax, não foi Ben que voltou no passado e alimentou o desejo de Vilgax, como vemos em Omniverse, para ter o Omnitrix. Skier queria por conta própria. Bom, pessoal, daí sabemos que os Skier possuíam o Florauna, e o Volítico Biópsis mandou o raio. E o Florauna preso, ele picou o Florauna e começou a escanear o DNA. Só que nisso ele escaneou o DNA e o Lord Zinsker ficou preso. Por muito tempo os Ectonoritas tiveram outro governante, os Vlardikon, revelado em Ben 10 Omniverse nas curiosidades. E Zinsker então foi preso no Omnitrix. E o Omnitrix fechou assim. Ele tinha centenas de formas de recalibração, certo? Mas foi confirmado aí por Matt Wayne que são 1000 formas de recalibração. Como vemos aí, quando o Ben desbloqueia o controle mestre no Ben 10 clássico, lá no episódio De Volta com a Vingança, a parceria de Kevin Vilgax, Gwen fala o total de modos de combinações de comandos que o Omnitrix tinha, que era códigos de combinações de comando, que eram 1 bilhão. E após 1 bilhão, e ele ficou com um total no planeta Primus via corrente Codon String em inglês, que era de 1.900.000. Serão 1.899.000. Mas com a disseção do DNA Ectonorita do Lord Zinsker foi para 1.900.000. E foi com essas 3 numerações que ele chegou à Terra. Lembrar bem, tá, pessoal? Possuía 1000 formas de recalibração, tá? Que ele poderia se mudar para ajustar ao seu usuário. Possuía um total de 1 bilhão, pessoal, de códigos de combinação de comando, que no caso eram as funções, tá? Aleatoriedades e etc. Aí, tá? Revelada primeiro pelo Matt Wayne, depois pela Gwen no episódio. E com a adição do DNA do Zinsker aí, pessoal, possuía 1.900.000 amostras de DNA genéticas armazenadas lá na corrente Coro no planeta Primus, que eram enviadas para o Omnitrix. Isso aí tudo antes do clássico, os eventos antes do clássico, que chegou nas mãos do Ben. Então essa aí foi mais algumas das curiosidades apresentadas. Essa vai ser a primeira parte de várias que eu vou falar, para explicar bem detalhado para vocês. Feita toda essa explicação, vamos lá, pessoal.
Bom, o protótipo do Omnitrix também contava ainda com outras funções bem interessantes também, que a gente pode apresentar aqui antes de falar dos modos, que são as seguintes. Ele possuía um modo chamado modo de autodefesa, que quando alguém tentava mexer no Omnitrix contra a vontade do seu usuário, ou então até mesmo retirá-lo do seu corpo estrutural onde ele havia ligado o DNA base, no modo formulário, ele acionava esse modo, que era uma explosão da energia Omni enviada de Primus, que saía do núcleo do Omnitrix que tinha tanto poder, e a explosão enviava o seu agressor para longe, como uma última forma e último recurso de proteger o próprio bem e o próprio Omnitrix. Caso o agressor fosse muito forte, era uma explosão muito grande, como vemos quando Kevin usa a máquina no De Volta com a Vingança e consegue arrancar o Omnitrix do bem. Mesmo assim, a explosão foi muito forte e quase ele não conseguiu. E se só for um toque leve, como foi Vilgax ou Kevin, será uma explosão leve, dependendo da intensidade como o agressor tentar retirá-lo do seu usuário. Bom, como vemos quando o Omnitrix se recalibra, que ele diz que precisa voltar para Primus no episódio de Volta a Primus, em Alien Force, ele tem também o modo de teletransporte. Com esse modo de teletransporte, ele pode levar o seu usuário para outros lugares, até mesmo numa comunicação levar um estase mútil, ir para Galvan Prime, o planeta Primus, Galvan B, ou até qualquer outra parte do universo. Graças a esse modo de teletransporte, também vimos lá no Reboot, é um modo que pode enviar o usuário para qualquer lugar. Temos também ainda, pessoal, o modo de redefinição, que é um modo que o usuário mexe nos botões do Omnitrix e pode reordenar a sua lista por ordem alfabética, numeral, ou até mesmo de qual se transformou primeiro dos aliens, se assim preferir, para ficar no seu agrado e organizar o relógio à sua maneira. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, eu farei várias aí. Deixa um like, se inscreva no canal e falou!